Olá pessoal, eu sou o professor Samuel e a gente está aqui lançando esse vídeo com o objetivo de ajudar aqueles candidatos que estão concorrendo a uma vaga na Academia Estadual de Segurança Pública, que é conhecido popularmente como concurso do Ronda, né, aqui no estado do Ceará. E a gente está tentando ajudar vocês da forma mais prática possível, que é com a resolução de questões. Então eu sugiro que se você tiver alguma outra questão, você pode botar o link aí na descrição, ou pode comunicar, digitar a questão aí pra gente, tá? Que a gente vai ver se pode ajudar também nesse sentido, certo? Eu estava pensando em pegar algumas questões dessa banca, né, da AOCP, contudo eu não encontrei nenhuma questão desta banca que simulasse alguma coisa parecida com o que a gente vai ver nessa prova, que são questões de certo ou errado, mas eu só encontrei questões múltipla escolha ABCDE, né? Então fica meio complicado a gente criar um certo referencial. Então eu peguei da CESP, já que ela já trabalha com esse estilo de questão, né? E tem mais um agravante. Eu, olhando as questões de múltipla escolha da própria OCP, eu percebi que elas estão no nível inferior às questões da CESP. Então eu entendi que se você consegue resolver uma questão da CESP, você consegue resolver desta outra banca com a facilidade relativa, ok? Então, ao final do vídeo, antes do vídeo, fique à vontade para curtir se você gostar do vídeo. Se você também não gostou do vídeo, também curte aí, ajuda a gente, tá? É uma boa, tá? E eu espero contar com o acesso de vocês, se Deus quiser, nesta nova empreitada, tá certo? Vamos lá. Ok, então, a questão diz o seguinte: o batalhão de polícia militar de uma cidade, constituída dos bairros B1, B2 e B3, será dividido em 3 pilotões distintos, de modo que cada um fique responsável pelo policiamento ostensivo de um desses bairros. A população dos bairros B1, B2 e B3 são respectivamente iguais a 60 mil, 66 mil e 74 mil pessoas. O batalhão possui um efetivo de 4 mil militares, dos quais 300 trabalham exclusivamente em uma central única de comunicação e inteligência, não caracterizando atividade policial ostensiva, e todos os militares do batalhão residem na cidade. Com base nessa situação hipotética, julgue os itens a seguir. Para esta primeira questão, a gente vai perceber que o texto não faz muito sentido, não faz sentido, desculpa, é que tem informação demais e muitas dessas informações a gente vai simplesmente deixar de lado, tá certo? Perceba comigo. Se todos os militares da Central Única de Comunicação e Inteligência trabalham com a mesma eficiência, e se 5 deles atendem a 30 chamadas telefônicas a cada 2 horas, então para o atendimento de 36 chamadas a cada hora, são necessários mais de 15 militares. Teremos que julgar certo ou errado para essa afirmativa. Percebemos nessa questão que nós estamos tratando de grandezas. E grandezas não é algo que seja grande. Grandezas é simplesmente algo que eu possa contar. Se eu posso contar, medir, mensurar de alguma forma, aquilo não vai ser uma grandeza. Então, olha só as grandezas que estão sendo colocadas no problema. Vamos lá. Fazendo uma nova leitura, a gente percebe o seguinte: se todos os militares da Central Única de Comunicação e Inteligência trabalham com a mesma eficiência, e se 5 deles, ou seja, nós estamos falando de militares, né? Eu vou colocar aqui a letra M para representar esses 5 militares, tá certo? Atendem a 30 chamadas telefônicas. Eu posso contar quantas chamadas telefônicas eu tenho. Então, essas chamadas telefônicas, que eu vou representar aqui pela letra C, é uma segunda grandeza. É a nossa segunda grandeza. Então, nós temos que 5 militares atender 30 chamadas telefônicas a cada 2 horas. Nós temos aí também a grandeza do tempo, certo? A cada 2 horas, 5 militares atendem a 30 chamadas telefônicas.
Aí ele continua a frase dele. Para o atendimento de 36 chamadas, agora nós estamos trabalhando uma segunda situação. Nessa segunda situação, não são mais 30 chamadas, são 36. Tá certo? A cada hora, ou seja, não é mais tempo de 2 horas, é 1 hora. São necessários mais 15 militares. Não sei. Então eu vou colocar aqui um X, tá? Se eu encontrar aqui esse X aí, que foi a última grandeza ali que ele afirmou ser verdadeira, se nós encontrarmos que o X é realmente igual a 15, ok, questão, afirmação correta. Caso contrário, a gente vai ter que dizer que ela é errada, certo? Pronto. Percebemos que isso aqui é uma questão de regra de 3 composta, em que antes da gente montar a nossa proporção, devemos estudar se as grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Mas o que é isso? Duas grandezas elas são diretamente proporcionais quando uma delas aumenta, a outra obrigatoriamente tem que aumentar também. É como vemos aqui, ó. Tudo que a gente vai fazer em relação ao número de militares. Por que ao número de militares? Porque é um dado desta regra de 3 que eu não tenho, tá? Portanto, eu vou verificar se as outras grandezas deste problema são diretamente ou inversamente proporcionais a esta grandeza em específico, tá bom? Então, olha só, militares e chamadas telefônicas. Se eu aumentar o número de militares dessa unidade de inteligência, eu vou aumentar o número de chamadas telefônicas atendidas? Lógico que sim. Então, nós dizemos que essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Ok? Aumentando o número de militares, aumenta também o número de chamadas atendidas. Agora vamos verificar, vamos estudar a proporcionalidade entre o número de militares e o tempo. Se eu aumentar o número de militares, eu vou aumentar também o tempo de atendimento? Não. Olha só o que acontece. Quando eu aumento o número de militares, significa dizer que tem mais efetivo para atender as chamadas, certo? Isso quer dizer que o tempo vai diminuir. Então, essas duas grandezas são inversamente proporcionais, porque quando eu aumento uma, a outra diminui, certo? Então, vamos à montagem da nossa proporção, tá bom? Nós começamos essa montagem com a colunazinha com a grandeza que tem o x. Então, 5 sobre x vai ser igual a quem? Bom, aí você escolhe na ordem que você quiser. Eu vou pegar na ordem que estão aparecendo ali. Nós temos que as chamadas telefônicas, ela é diretamente proporcional. Então eu vou escrever a razão aqui das chamadas telefônicas. Do jeitinho que está lá, tá? 30 sobre 36. 30 é 36 avos, tá? Vezes, porque nós temos outra grandeza lá envolvida, o tempo. Como o tempo ela é uma grandeza inversamente proporcional ao número de militares, então eu vou inverter também a ordem dos termos dessa razão, tá certo? No caso, o 1 tomará a posição do numerador, enquanto o 2 tomará a posição do denominador. Ok? Pronto, agora é só resolver essa proporçãozinha. Lembrando do seguinte, ó, aqui nós temos 30 e 36, que a nível de concurso, sobre o concurso, números grandes fazem com que a gente perca muito tempo. Eles não são tão grandes, mas mesmo assim é bom a gente falar sobre isso. Ok? Quando você tiver números grandes e você puder simplificar, é bom simplificar antes. Tá? Vai ficar uma continha um pouco mais confortável. Olha só, o 30 e o 36, eles têm divisores em comum. Tá? Alguns deles, né? O 1, o 2, o 3. Eu acho que o maior deles aqui será o número 6. Então eu vou simplificar esses dois números por 6. 30 dividido por 6, 5. 36 dividido por 6, 6. Eu posso forçar um pouco mais essa simplificação, porque tem um 5 aqui e um 5 aqui. Aí você se pergunta assim, olha, eu posso simplificar? Neste caso você pode, porque eles estão ocupando a posição do numerador, mas estão em membros distintos.
não é? Então, nesse caso, você pode sim fazer a simplificação, tá? Isso eu estou falando no caso da regra de 3, tá bom, pessoal? Se tiver uma equação um pouco mais complexa que essa, com operações de adição e subtração, é bom a gente ver isso com mais cautela. Mas neste caso aqui, que tem apenas divisões e multiplicações, a gente vai poder fazer essa simplificação conforme eu estou falando, tá? Numerador com numerador, desde que estejam em membros distintos. Então, vamos lá. Os divisores comuns de 5 e 5, claro, 5 e 5, é o próprio 5 ou número 1, né? O 1 a gente não usa para simplificar. Então, vamos lá. 5 dividido por 5 é 1. 5 dividido por 5 dá 1. Ok. Acho que a gente não pode fazer mais simplificações, mas para mim já está muito bom. Então, olha só como é que fica. Ó. Aqui em cima vai ficar 1 sobre x, né? Conforme está aqui em cima. Do outro lado, eu vou operar logo essas multiplicações, tá? Que não é tão difícil assim, já que sobrou só 1 aqui, vezes 1, que dá 1. E 6 vezes 2, 12. Completando aqui o princípio fundamental das proporções, x vezes 1 é x, e 1 vezes 12, 12. Isso quer dizer que eu precisaria exatamente de 12 militares para fechar esse serviço. O que nos leva a dizer que esta afirmação é incorreta, porque ele está dizendo que são necessários mais de 15. Na verdade, eu preciso de menos de 15, tá? Se ele trocasse essa afirmação, talvez não ficasse nem tão certa, né? Porque menos de 15 poderia ser tanta coisa. Mas, enfim, o que torna essa afirmação incorreta é dizer que x é igual a 12, ou seja, precisa de 12 militares e não um número maior do que 15. Ok? Então é isso.